Ok, obrigado, professor Técio. Então é um prazer estar com vocês aí. O professor Técio falou um pouco de vocês todos, né? Eu sei que tem 2 meteorologistas aqui, né? Até eu já sei onde estão, os 2. 3? Não. Você penetra? É. Não, ele atrás aqui. Não. O vermelho. Qual é o seu nome mesmo? É? Jeová, é. Você está fazendo o curso? Tá. Então tem mais meteorologistas, então. Bem, enfim, os demais são da onde? Você tem um monte aí, só para ter uma noção de quantidade. Da área biológica, vamos lá. Seria biólogos, agrônomos. Hã? De pesca. Quem é médicos? Área médica, alguém da área médica? Não. Oceanografia? Vários. Físicos? Química? Gestão ambiental? Tá certo. Faltou alguma coisa? Alguém aí? Urbanistas? Arquitetura? Bem, arquitetura é verdade, falei isso é importante mesmo. Porque eu tenho muito contato com a arquitetura e tem uma área ligada ao conforto térmico que eu vou falar aqui. Tem bastante, está bastante ligado ao que eu vou falar. O que mais? Faltou alguém aí? Engenharia ambiental. Gestão ambiental e engenharia ambiental. Eu sou professor de meteorologia para os engenheiros ambientais. Então eu tenho uma classe essa classe do semestre passado foi 70 alunos engenheiros ambientais. Eu falo bastante com a garotada aí da engenharia ambiental. O que mais? Geografia. Geógrafos. Tá? Quem mais? Faltando alguém aí? Geólogos. Oxa, que variação, hein? Caramba, bastante grande mesmo. Tá bom, então ótimo. A minha área, eu sou biólogo de formação, mas eu também tenho meteorologia. Meu doutorado é meteorologia, eu sou professor de biometeorologia desde 91, uma coisa assim. Desde 91. Aqui entrei como professor em 93. Mas eu dou a disciplina no Biometel desde 91, que já tem 27 anos aí. E essa disciplina elimina bem uma interface entre a área biológica e a área meteorológica, né? E está um pouco ligado também à mudança climática, então isso é bastante interessante sobre é uma área bem interdisciplinar, e a mudança climática está ligada a isso. Eu tive um temático na área de biometal humana, estou com um temático na área de biometal de bioaerossóis, que é ligada mais às plantas aqui, mas é bem também interdisciplinar. Bem, de qualquer forma, a biometeorologia como sociedade, ela existe desde 56, que foi uma parte médica, depois ela virou a sociedade como um todo, ela existe, são poucos filiados, um pouco mais de 100, e a cada 3 anos ela tem uma reunião na qual dividida todas as partes que eu vou definir aqui, é anual, a sociedade no planeta todo, né? E ela é mundial. E essa sociedade, ela criou a biometeorologia com definição dessa forma aqui. Biometeorologia é o estudo de efeitos diretos e indiretos, natureza irregular, flutuante ou rítmica, de ambientes físico, físico-químico, macro e micro, da Terra e fora da Terra, em cima dos seres vivos, que se divide em 3 grupos, plantas, animais e os humanos. Que é uma divisão um pouco estranha, já que nós somos animais, mas os seres humanos têm uma particularidade que vocês vão ver aí, que difere um pouco dos animais. E tanto a Organização Mundial de Meteorologia como a ISB, elas agruparam e colocaram bioclimatologia dentro da biometeorologia. Como a climatologia faz parte da meteorologia hoje em dia, a bioclimatologia sumiu. Os livros franceses e alemães usam esse termo muito, bioclimatologia. Os anglo-saxões, americanos e ingleses usam o biometeorologia. Mas, então os livros, talvez vocês achem alguma literatura em francês e alemão que usa esse termo, às vezes espanhóis também. Mas o grosso mesmo agora é tudo biometeorologia. Tá? Então essa relação é bastante antiga, que sabe que o tempo tem influência na gente, nas plantas e animais, é mais ou menos óbvio, né? Mas essa influência, ela desde os gregos percebiam que isso
O que faziam isso? Deixa eu ver, acho que não tem aqui. Não. Os gregos até construíram uma torre, eu até tenho foto minha da torre, não precisa nem dizer direitos autorais, a foto é minha, de 8 faces de uma torre dos ventos. A torre dos ventos fica embaixo do Parthenon, bem perto da Acrópole, bem perto da Acrópole, na verdade, do lado oposto do Parthenon. Essa torre dos ventos ela mostrava que cada face do vento tinha um estado de humor humano. Então você tem os rostos, 8 rostos, e cada um, o vento, nosso caso aqui seria o correspondente invertido, né? Porque aqui nossos sistemas meteorológicos são opostos ou invertidos em relação ao hemisfério norte. Então o noroeste é aquele vento intermitente que causa mau humor, aquele que bate porta. Todo mundo que quando sopra noroeste fica de mau humor. O sudeste as pessoas ficam assim, mais assim, não é depressivas, mas introspectivas, que é o vento frio e úmido que sopra aqui. Então essas 8 faces, cada uma estava ligada a um vento e a um estado de humor. Diz que desde a Grécia Antiga, então, se considera essa influência bastante relevante. E óbvio, na agricultura é óbvia a influência, e também nos animais que nós criamos, também tem bastante influência. E essa é uma relação interessante, né? Eu vou usar o meu apontador antigo, que esse apontador tem 1001 utilidades, inclusive contra alunos. Fisiologia está ligada a fatores meteorológicos, que é mudança de rápidas, e a climatologia está ligada à anatomia, que é mudanças de longo prazo. Então, mudança rápida. Esquentou, você sua. Esquentou, as plantas abrem os estômagos para o vapor sair. Mudança fisiológica, rápida. E mudança anatômica, uma mudança assim, morfológica, uma estrutural, que só decorrer décadas, ou anos, ou centenas de anos, ou milhões de anos, para o ser vivo se adaptar àquela mudança do clima. Então, essas relações aqui são bastante importantes. A outra característica interessante é a hipótese de Gaia, na qual o Lovelock não gosta mais do Gaia, porque não está nada a ver, não é nada metafísico, né? Aqui é só, o termo mais correto seria o sistema biogeoquímico da Terra. A relação, então, tudo interligado. Então, a atmosfera da Terra tem oxigênio por causa do fitoplâncton. Então, toda a estrutura da atmosfera, da criosfera, litosfera, hidrosfera, a atmosfera é dependente da biosfera. E vice-versa. A biosfera também é afetada e afeta todos os outros sistemas. Então, existe uma relação muito intrínseca de todas essas partes aí que até fogem ao escopo da biometeorologia, que é mais focada. Bem, aqui vou dar então as definições por grupos, né? A biometel, são 6 grupos: animal, vegetal, humana, cósmica, espacial e a paleo. A vegetal, a primeira aqui, na qual esse meu atual temático se insere, que envolve bioaerossóis, é toda a influência do tempo e clima sobre o desenvolvimento de plantas saudáveis, doentes, com propósitos tanto botânico, como a botânica como um todo, com propósitos agrícolas e de reflorestamento. E também bactérias, fungos, algas, com as relações dessas com o tempo e o clima. No caso do meu temático, não está aqui, mas eu só vou acrescentando, né? Tem água aqui? O meu temático tem. Que bom, práticos, hein? No meu temático, ele trata de bioaerossóis que sobem na atmosfera e atuam como nucleantes de gelo. É uma forma da biosfera afetar a atmosfera. Então, para mudar a água, a gotinha lá na nuvem mudar de fase para o estado de congelamento, todos os materiais de origem biológica, em particular as bactérias, fungos e algas também fazem isso, eles aceleram o processo de congelamento. Então eles congelam, os bioaerossóis são muito mais eficientes como nucleadores de gelo do que os material inorgânico. O material inorgânico começa a congelar a -8, -10. O material biológico, os bioaerossóis começam a congelar a -2, -1, -2, -3. Então uma diferença muito grande em relação ao inorgânico. Isso mostra como uma biosfera pode controlar, fazer um ajuste fino da formação da nuvem, e esse é o impacto que dá na nuvem. A nuvem tem mais gelo, libera mais calor latente para difusão, faz ela ter maior empuxo, sobe mais as parcelas de ar dentro da nuvem,
e com isso pode haver a chover mais, formar mais granizo, mais chuva, formar mais neve. Então, toda uma mudança estrutural da nuvem com esse impacto que a biologia pode ter. E esse impacto é relativamente recente. Os modelos estão começando a incorporar o papel dos bioaerossóis. Então, os modelos que nós usamos aqui, tudo congelamento começa a -8, porque o inorgânico achava que o inorgânico era dominante, então nada se congelava a mais quente que -8. E aí a prova biológica que existe isso. Então, a minha temática é focado em cima de lugares que tem agricultura, como café, por exemplo, que a gente vai fazer subir de balão dentro da atmosfera e vai coletar os núcleos de gelo, os fungos e bactérias que são potencialmente nucleantes de gelo ao longo da estrutura da atmosfera em cima desses cafezais. Porque o cafezal não tem problema só de geada, que poderia ser a bactéria que causa congelamento, por exemplo, poderia causar. O granizo também é um problema grave na cafeicultura. Porque o granizo destrói todas as... tiver na hora da... Justamente quando as plantas vão ter os frutos, vem uma saraivada, né? E destrói tudo. Isso é muito prejudicial. Então, saber como é que funciona esse mecanismo, que é um desconhecido no Brasil, é algo importante. E com isso eu ganhei esse temático na FAPESP, que começou faz alguns meses só. Tá? A gente vou olhar no próximos 5 anos, vou olhar a estrutura disso aqui em São Paulo, na fazenda do Pedro Assunção, que é do nosso diretor aqui, que ele tem pé de café, e no oeste do Paraná, que é onde tem muito granizo. No oeste do Paraná é um lugar que assim, os agricultores, quando fala que vai olhar isso, eles pulam de alegria, porque a destruição que o granizo causa lá é muito grande. Tá? Então, esse impacto aí é bastante relevante nesse ponto de vista. Eu vou tirar isso aqui. Tirar isso aqui primeiro. Será que eu consigo tirar? Sim, tirar? Não consigo. Como o cabelo ficar desorganizado, vocês falam. É um pouco mais complicado fazer isso aqui do que em sala de aula normal. Bem, continuando, a biometel animal também influencia o tempo do clima com animais os silvestres, né, os propostos zoológicos como um todo, ou veterinários, que são os animais que nós criamos. Por exemplo, vacas leiteiras não toleram temperaturas... Não toleram, normalmente a produção de leite despenca acima de 27 graus. Ou seja, aqui no interior de São Paulo, já viu que 27 graus é uma temperatura super comum, né? Então, não há Beethoven, Bach e Mozart que eles ponham para elas ouvirem, que vai manter a produção de leite alta. Eles têm que arranjar um sistema de refrigeração. E alguns pecuaristas até têm uns sistemas bastante sofisticados, não só ar-condicionado, como até um colchão de água fria para a vaca ir lá deitar e se refrescar. Então, o conforto térmico na vaca é uma coisa bastante importante, porque elas são tratadas assim, realmente, de uma forma muito boa. Eles são um conforto danado, porque elas têm que produzir leite, tem que estar tudo sem estresse nenhum, tem que ser assim, uma vida muito feliz. E aí, senão não produz leite. A carne também é sobre certas aspectos. Mas carne, nosso gado não é o gado leiteiro. O gado leiteiro é um gado sensível ao calor. O gado de corte, não. Ele vem do Bos Indicus, um é Bos Taurus, outro Bos Indicus. O Bos Indicus é da Índia, né? Então ele tolera muito mais o calor. Então eles realmente se dão bem aqui no clima brasileiro. E esse é um tratamento diferente. Esse é um exemplo de gado, né? Você pode ser ave, você pode ser galináceos e patos e etc. Também tem todo o impacto do que o tempo e o clima afeta na produção de ovos, carne, etc. E no propósito zoológicos, né, aí tem uma quantidade de exemplos enormes. Por exemplo, algo que eu falo bastante, as raposas têm todas uma origem na Europa Central. E a raposa que foi para o norte, ela diminuiu bastante o tamanho das orelhas dela. Ficou a orelha bem pequenininha. E as raposas que foram para o deserto, a orelha ficou enorme, super pontuda e gigante. Por quê? Porque quanto mais próxima à esfera você tem, aí é a física, né? Quanto mais você se aproxima de uma esfera, mais você conserva calor, porque você tem mais volume em relação à superfície.
quanto mais quente, você tem que manter as pontas. Quando eu estou com frio, eu faço assim. Como é que eu faço quando eu estou com muito frio? Você, assim, o frio pra caramba. Aquele frio que você não aguenta mais. Então você dobra as pernas, põe os joelhos aqui, abraça as pernas, né? E põe a cabeça no seu joelho. Não é assim um caso mais extremado? Porque você consegue ficar o mais próximo possível de uma bola quando você faz isso. O cão esquimó não faz isso. Ele bota o rabo entre as pernas, o focinho na barriga e abaixa as orelhas. Então fica uma bola de pelo. E isso preserva calor, porque é muito frio. Então, você tem coisas pontudas no calor, não é bom. Quem já foi para um lugar muito frio já sabe que é botar a mão assim, é você congelar a sua mão, né? Inclusive as luvas no lugar decentemente frio, nunca essas luvas da gente, achei que as luvas são assim, de lã, assim, que são soltinhas. Você põe a luvinha de lã assim, achando que está ao máximo, né? Põe aquela luva de lã com as pontas normais, né? Alguém já botou essa luva de lã com menos 15? Não, não adianta nada, né? Eu também... não adianta nada, completamente inútil. A luva que eles usam deixa os dedos de fora, mas junta os dedos. Essa é a luva correta. Porque você não consegue separar, não pode deixar separar os dedos, porque a perda de calor aqui é muito grande. Você tem que juntar os dedos. Então, quando eu olhei as luvas dos alemães, no caso aí, então, olha só, a luva tudo assim. Eu lá, como a minha luva, botando na mão, abria aqui, botava a mão na barriga, para esquentar, congelar a barriga, mas esquentava a mão. Aí trocava, ficava assim. Estava menos 13, com um trem passando a 100 km por hora, dava a sensação de menos 35, faz a conta ali. Então, eu tinha que realmente proteger do frio. Então, o caso da raposa, o raposa fica com pouquíssima orelha num lugar muito frio e com orelha gigantesca para perder calor num lugar desértico. Então, é de origem todas da mesma raposa. Isso tem, assim, milhões de exemplos aqui, que posso passar a tarde inteira só falando exemplos de animais, animais mais complexos, até animais, insetos também, que os insetos também têm um problema seríssimo ser inseto. O inseto não gosta de lugar muito frio, porque é muito pequenininho, ele é muito cheio de patas, e patas com muito volume, então ele perde calor muito fácil. Aliás, essa semana aconteceu uma coisa mais bizarra na minha casa que eu já vi. O dia mais frio da minha casa foi agora, segunda-feira. Chegou a 4 graus aqui no oeste de São Paulo. Chegou a 4 graus. E foi o único dia que eu tenho uma barata dentro do meu banheiro. Barata é o próprio animal que tem até a noite baratável. Ele só sai quando está quente, úmido e sem vento. Assim, as baratas adoram essas condições meteorológicas. Então, como é que eu vou encontrar uma barata num dia mais frio? De manhã ainda por cima. A barata, acho que ela não estava mais para cá do que para lá. Não correu, não se mexeu, foi fácil de matar. Mas porque estava frio. Mas, de qualquer forma, foi um espanto encontrar uma barata nessas condições. Porque eu quase não vejo barata onde eu moro. Mas encontramos. Então, baratas é algo interessante também que tem uma climatologia. Baratas em lugares tropicais, como assim, digamos, Amazônia, tem baratas desse tamanho, até tem a barata que é barata que voa, ela tem mais ou menos, é parente na verdade é um parente, bem, vocês não são biólogos a maioria, então deixa para lá. Mas que forma a barata do Amapá, ela é desse tamanho, não é uma barata, ela não é um ortóptero. É um próximo coleóptero. E ela nada, voa, anda, corre e pica. Ela é perfeita, completamente fora de série. E esses lugares tropicais, elas são bem grandes. Aí você vai indo para o norte, já vai diminuindo, até que o ponto, assim, digamos, na Alemanha, na Suécia, não tem mais baratas. Eles nem vêm, quando eles enxergam, eles acham espantosos. Não, que isso, aqui é mal esquisito. Eles nunca viram antes. Enfim, então a antropologia tem bastante relação com o tempo e o clima. Mas o foco, que foi o foco do meu outro temático, é a biometria humana. Então vocês vão ver depois aqui por que destaca o ser humano dos outros animais. Então é a pergunta aí. Qual que é a diferença do ser humano dos animais? O que nós temos que eles não têm? Ou o contrário. Roupa, isto. Primeiro, exceto o pet de madame, o resto não tem roupa. Não se põe roupa em cachorros, né? Porque alguém já tentou botar roupa em gato? Já? Então, conseguiu? Não, então, desiste, nunca faça isso.
Joga um cobertorzinho em cima e resolve. Então, roupa. O vestuário é algo prático, humano, típico. O que mais nós somos diferentes dos animais? Não, esse é bem parecido. Aí tem uma diferença nossa em relação aos animais. Embora o sistema de calor é o mesmo. Dos animais que eu falo, eu me refiro aos mamíferos, né? As aves um pouco menos, mas os mais próximos de nós são os mamíferos. Não estou falando de inseto. Ninguém já ousou falar que nós somos inteligentes, os animais não, né? Não, ainda bem que ninguém falou essa frase assim mais óbvia, né? É que é raciocínio, nós temos um raciocínio mais complexo, mas os animais não são irracionais. E tem muitos seres humanos que você fica pensando duas vezes se ele é realmente irracional mesmo, né? Tem, todos, eu diria, né? E aí, realmente, não é isto. Vocês não vão saber a razão. Se fosse médico, até saberiam. Suar. Nós somos os melhores suadores do reino animal. Nenhum animal sua tão bem como nós. O que é algo estranho, né? Porque a gente sempre pensa assim, nós somos os inteligentes, mas nosso corpo é uma porcaria. É assim que normalmente nós achamos, né? Os animais são muito mais fortes, têm habilidades muito maiores do que a nossa, de audição, de visão, falso, não é bem assim. O suor, pois, é uma habilidade humana. Nenhum animal soa tão bem como nós. E outra, uma habilidade visual. A maneira de nós enxergarmos o mundo não é ao top do reino animal, mas é excelente. Nós enxergamos muito bem. A habilidade visual nossa é muito boa. A gente tem os olhos centrados aqui, então a gente enxerga muito bem espacialmente. E a gente não enxerga para cá, né? Exceto o Pelé. O Pelé é uma coisa um pouco... Ele é um mutante quase. Ele enxerga assim. Ele enxerga mais de 380 graus. E com isso, porque o olho dele, você repara, o olho dele é mais para frente. Então ele tem uma qualidade que, para jogador de futebol, é fantástica, porque ele enxerga mais do que nós, normalmente. Então, do que o 180. Mas os animais enxergam 360 em alguns casos, né? E nesse caso, a gente consegue focar mais do que os animais em geral. E outra, a habilidade de ver cores também é diferenciada. Então, tem uma série de coisas que nós somos mais animais nesse aspecto. Bem, aqui a biometria humana é dividida nessas partes aqui, a fisiológica em relação ao mecanismo termorregulador, que, por exemplo, a entrada de frente fria, que entra uma frente fria, que vai talvez entre agora na próxima quarta-feira. Então, nossos organismos têm que mudar para a pré-frontal, que vai acontecer hoje e amanhã, vai esquentar, então você adapta um lugar mais quente, aí entra a frente fria. Aí se esfria e você tem que todo um processo de mudança sua para esse ambiente mais frio. Na qual, por exemplo, vasoconstricção, vasodilatação. No frio você tem vasocontrai. No vasocontrai, seu volume sanguíneo diminui e todo o líquido que você está bebendo aqui tem que sair. Então a diurese aumenta. Já você vai reparar, em dias frios você vai mais vezes ao banheiro. Isso é algo bastante comum. Se tomar um diurético, então, tipo cerveja, tipo chá, você vai mais vezes ainda. Então, essa é uma relação fisiológica ligado a essa mudança do tempo. Um exemplo. Sociológica é atividades culturais, comportamentos, saúde pública, quando chove, tudo fecha, o ônibus, todo mundo fecha o ônibus, o que é péssimo, fica passando um monte de doença para baixo para cima. E tem outras características de um show, por exemplo, você faz o show num lugar aberto, fechado, e como é que o tempo vai estar, e tudo isso está ligado aqui dentro. Essa não é tão interessante do ponto de vista acadêmico nosso aqui, mas esta e essa aqui são as mais importantes. A patológica, que é a última que eu vou dar para vocês aí, é ligada às doenças. Então, assim, se eu perguntar para na classe aqui, vocês com certeza vão ter algum problema, alergia, ou alguma vez na vida teve alergia, ou asma, bronquite, ou problema cardiovascular, etc. Então, todas essas doenças aqui, que são equivalentes ao mau sistema termorregulador, e elas estão ligadas, são afetadas pelo tempo do clima. Então, isso é algo bastante que estuda-se bastante, que os seres humanos são bastante sensíveis, e que hoje em dia, com mudança climática, isso aqui está virando um estudo bastante importante, inclusive não só das doenças diretamente que o tempo e o clima nos afeta, das doenças que são transmitidas por vetores.
os vetores afetados por mudança de clima e os vetores, a quantidade de vetores, que, por exemplo, a dengue. A dengue, o mosquito da dengue? Isso, o Aedes. O Aedes, ele é muito sensível a 16 graus. 16 graus ele não voa mais, 13 graus mata ele. Então, verões que tem a temperatura aqui em São Paulo chega a 13 graus, como foi em 2013, por exemplo, sem dengue. Porque teve várias vezes 13 graus, o mosquito simplesmente morreu. Não conseguiu botar ovo, nada, mesmo que consiga, neclode, acaba todo o ciclo dele. Verão como 2014, 2015, que não teve frente fria, foi bloqueio, em cima de bloqueio, em cima de bloqueio. E aí, aí o que aconteceu? Aí o mosquito fez a festa. Então, São Paulo teve um índice de dengue aqui na própria capital mesmo. Monte. São Paulo, eu me refiro sempre à capital. Teve um monte de dengue. Então, esse é um problema. Aí você tem então, agora teve um monte de outros tipos de controle para diminuir, mas você mostra que qual o impacto que o frio e o calor dá na distribuição de mosquitos. Tem uma série de mosquitos, então, a malária, por exemplo, está se esparramando, está subindo em altitude na África e está tendendo a subir em direção, novamente, conquistar climas que ela não estava mais. O sul da Europa, por exemplo, não tem tinha malária, não tem mais. Mas à medida que vai esquentando, a chance de voltar a malária aumenta. Você pode ter malária na Itália, na França, novamente. E isso, há 2 séculos atrás, tinha. Agora não tem mais, mas com a mudança do clima, tem a zona de doenças em geral, está aumentando no planeta inteiro. A arquitetura e o urbanismo é bastante importante também, porque o microclima urbano das casas afetam bastante o nosso conforto, que são uma parte subsolo, subconforto. E o próprio clima da cidade afeta o clima como um todo, e ele nos afeta, e as construções são afetadas pela mudança do clima também. Então, quais as construções ideais para uma mudança climática? Qual é o tipo de conforto que a gente tem? A gente tem que, por exemplo, fazer o pé direito mais alto ou mais baixo, com mudança climática, mais quente? Ele está acontecendo. O que a arquitetura prega? Você faz assim e já encosta no teto, né? Fazendo uns caixotinhos, né? Então, isso é errado. O correto devia ser, aliás, como era há 300 anos atrás. Você vai em Paraty, você está quente lá fora, você entra dentro e é tão confortável, porque o pé direito é muito alto, que gera toda uma circulação interna que deixa muito mais confortável. Então, esse é um erro, fazer pé direito baixo. E janelas voltadas para o norte, aqui no caso, que entra muita insolação, isso tem que mudar. Tem que fazer janelas para o sul. Então, e eu falo para o clima da cidade mesmo. Tem modelos que mostram que se colocar tudo branco, por exemplo, como as cidades gregas, fica muito. A flexão é bastante grande, e com isso dá uma amenizada na ilha de calor que se tem. Então a arquitetura é um fator bastante importante, e a arquitetura afeta também a doença. O meu geotemático foi voltado ao idoso, que a população idosa no Brasil vai crescer bastante. E aí, com a mudança climática, quanto o idoso é afetado pelo aquecimento que vai ter. Então, no temático, a conclusão foi: o idoso não percebe a mínima o calor direito. E a gente colocou ele tem uma câmera que a gente controlava a temperatura. Colocamos a 32 graus, umidade de 60%, quer dizer, uma sauna. Tá confortável? Tá. A médica que estava fazendo os testes já estava no ponto de derretimento total. E não o idoso, ok. Então, qual é a característica que acontece isso? Não está quente, está legal, não bebo água. Isso é um problema. Quer dizer, não é que ele não esteja percebendo o calor, é que o sistema dele não está percebendo o calor, mas ele também está aquecido. Então, ele também teria que se hidratar, também teria que proteger, diminuindo a quantidade de roupa, também não tinha que ficar exposto ao sol. Então, uma série de características que ele devia tomar, providências, ele não toma porque não está percebendo. Então, a percepção dele é afetada, sendo que ele continua sofrendo. Então, o que aconteceu, por exemplo, na Europa, em 2003, 2005, aquela onda de calor, que agora estão morrendo de medo de novo, é que morreu 50 mil pessoas com calor lá. Não foi pouca coisa, 50 mil. E uma parte, porque os europeus, pior ainda, né? Porque as casas tudo assim, não tem troca, não abre a janela,
E usam aquela coletinha, assim, os mais idosos, né? Põe assim, aquela camiseta, uma camiseta, aí camisa por cima da camiseta, aí põe o colete em cima muita roupa. No calor você tem que tirar a roupa. Os europeus têm esse hábito de botar assim uma camiseta embaixo da camisa. Clima tropical úmido, ou muito quente, não, numa roupa só. Tem que diminuir a resistência à troca de calor. Então isso é um hábito cultural também. Os nossos idosos são mais espertinhos do que os idosos deles, né? Mas assim mesmo eles têm a percepção má do calor. Então esse foi um resultado aí do meu temático, mostrando que eles não têm essa percepção. E o frio, compensação, qualquer friozinho é um friozaço, um frio muito mais intenso. Tá? A náutica é o transporte. Esse aí é ligado aos meios de transporte de cargas, mas é mais particularmente nosso mesmo, né? Vocês têm ideia qual a umidade relativa dentro de um avião? Chuta. Agora, um avião, transporte daqui até a Europa ou os Estados Unidos. Um voo grande, 10 horas. 50, 80, 40, 30, 5%. Extremamente seco. Então, não bebam álcool durante as... Se dá vontade de comer aquele vinhozinho para dar sono, tá, toma um vinhozinho, mas toma pelo menos um copo d'água junto. Suco, água, suco, água, suco, água. Esse é o que é o correto. Eles não falam isso lá, né? E é super baixo, porque eles misturam o ar externo, que tem umidade relativa 0,1%, para ficar, porque dentro do avião, quanto mais seco, melhor. A umidade destrói tudo. Então, bem seco, dentro é bom, preserva tudo. Tudo é preservado dentro do avião. Só que a gente não, né? Você é preservado para virar uma múmia, né? mas não para você ser confortável. Então, para desidratar é muito fácil. Então, essa é algo que realmente não se fala muito, mas está ligado a essa náutica aqui. As últimas três exóticas, né? A biometão cósmica é tudo que está lá fora que nos influencia aqui. Como os raios cósmicos, que aparentemente não nos influenciam em nada, mas influenciam sim. Eles são cancerígenos, por exemplo, se você ficar muito exposto em altitude. Então, o raio cósmico é devido à explosão de supernovas que explodem, lançam prótons e elétrons em alta velocidade, que atravessam facilmente nossa atmosfera. E como eles interagem com a alta atmosfera mais rala, né? Ela interage mais lá. Então, aqui embaixo já é mais protegido. Mas é mais interessante são essas duas aqui. A biometão espacial, que é toda forma de vida nossa fora da Terra. Então, não é exobiologia. Aqui nada é falado de ETs e aliens, etc. Não, nós fora. Nossas formas de vida fora da Terra. Então, desde bactérias, bactérias extremófilos, né? Bactérias que aguentam variações tremendas de temperatura e de pressão, de radiação, etc. Fora. Ou os tartígrados. Quando eu ia falar dos tartígrados, só os biólogos iam falar dos tartígrados, né? Você nem sabe o que é isso, né? É um bichinho desse tamanho que vive em musgo, que aguenta tudo. Você pode botar no espaço sideral que ele só insista. Ele não morre. Ele aguenta menos 200 graus, aguenta radiação 10 mil vezes maior que a nossa, aguenta umidades relativas baixíssimas, umidade zero de água praticamente, e não morre. O bicho não é uma bactéria, é um bicho complexo. Mas ele é desse tamanho assim. O bicho parece um ET, de forma alienígena, mas ele é super resistente. Então, essa é uma forma de vida que aguentam bastante. E aqui, então, condições, aí, nosso caso humano, né? Qual seria a nossa adaptabilidade a viver no ambiente, numa espaçonave ou num laboratório espacial sem gravidade? E qual a nossa capacidade de sobreviver em outros planetas? Então, do sistema solar, por exemplo, que a gente conhece. Planetas fora do sistema solar, estão descobrindo um monte, mas a gente não tem muita informação sobre eles ainda. Provavelmente no futuro próximo teremos. Então, primeiro as espaçonaves aqui nossas, né? Então, como as formas de vida nossas toleram ficar dentro de uma espaçonave sem gravidade. Gravidade acho que é o termo mais assim importante, é a variável que mais nos influencia fora da Terra. Porque ela causa uma descalcificação dos ossos muito grande e uma diminuição da massa muscular muito grande. Então, o astronauta que vai para fora tem que fazer muita bicicleta, muita bicicleta e fazer todos os exercícios de contração para tentar manter o tônus muscular
razoável. Mas mesmo assim, quando chegam aqui depois de 200 dias lá, eles ficam em cadeira de rodas, eles não conseguem andar direito. Porque é muito confortável ficar num ambiente sem gravidade, né? Mas causa uma série de problemas. O músculo é relativamente fácil de recuperar, os ossos é mais complicado. E descalcificação óssea é um problema grave para quem está fora no espaço. Então, isso em todos os animais também isso acontece. Nos insetos não acontece muita diferença, não. Eles só ficam meio perdidinhos, mas não acontece muito, não. Mas nos seres humanos e os animais também, a descalcificação é bastante proeminente. Então, voos que um dia a gente for a Marte, a gente tem que planejar bem isso aí, porque quando chegar em Marte não vai ter ninguém botar em cadeira de roda lá, né? Tudo bem que a gravidade marciana é menor que a nossa, mas mesmo assim não dá para o cara ficar de 4 lá quando chegar lá, né? Você tem que arranjar um jeito de fazer gravidade ou minimizar os processos biológicos de degradação dos ossos durante o trajeto da viagem aí. E, tem outras características mais divertidas, né, em relação a ficar no espaço, né, como o número 1, o número 2, e tomar banho, essas coisas todas, né, que é tudo mais complicado lá em cima, né. Não sei se já viram como é que funciona a privada, o número 2, na verdade, né. Você tem que se prender completamente de Itacuja, amarrar, e aí dá a descarga. Tem que ser assim, super rápido. E ela é compactada, depois traz aqui para a Terra. Ninguém joga no espaço isso, né? E traz aqui para a Terra. A outra coisa, dormir lá, também é complicado. Você tem que tentar fazer algo parecido com na Terra, de noite e dia, e você dormir, você fica assim, com os braços assim, e gera uma concentração de CO2 muito grande em cima da sua área aqui. Então você poderia ficar sufocado com o seu próprio CO2. O que eles fazem, então? Cada 5 minutos tem um jato de ar para eliminar esse excesso de CO2. Deve ser ótimo dormir, cada 5 minutos, em cima de você. Deve ser uma delícia. Então tem essas características. Outra parte que é interessante é do sistema solar, nos planetas que nenhum deles tolera a nós. Algumas formas de vida da Terra toleram-se, mas a nós, nenhum deles tolera. Mas qual é o único planeta que você consegue tirar a seu capacete e não morrer imediatamente? Tem um que você pode tirar o capacete e você não morre imediatamente. A Lua, se tirar o capacete, você explode. Mercúrio também. Vênus, você implode. O assa. Você pode assar. Você morre assim, uns 30 segundos, 40 segundos. Dura alguns segundos ainda. Não morre imediatamente, não. Mas tem um planeta que se dura mais. Marte. Por que Marte? Não, o CO2 também tem Vênus. Aqui a pressão na atmosfera de Marte é como equivale a 22 km aqui na Terra. Ou seja, você entra em ebulição. Só que se você fechar os lábios, fechar os olhos, fechar o nariz, fechar os ouvidos, a sua pele é resistente o suficiente para não perder vapor, não desidratar você. Então, você tem que tirar a perda dos lábios, tirar os olhos completamente e fechar o nariz completamente. E você aguentar 1 minuto sem respirar, dá, né? Dá, tapa tudo, abre, tira o capacete, fica lá assim, e coloca o capacete de volta. É o núcleo que pode fazer isso. Porque a temperatura no Equador ao meio-dia é 27 graus, é o recorde histórico lá. Mas acima de zero é tranquilo de dia no Equador. Então está sempre acima de zero. Então a temperatura não é um fator marcante. O problema lá mais é a pressão. E o ultravioleta que está chegando do Sol, por 1 minuto também não faz diferença também. Então é o único lugar que você pode fazer isso e não morrer. Os outros todos você morre. E se você aguenta, muitas outras formas de vida da Terra aguentam tranquilamente. Se a gente aguenta, outras formas, principalmente insetos. Você pode soltar uma barata lá que eu te garanto que vai correr. Ela vai dar uma corridinha, ela vai. Bem, e o último aqui da exótica é a paleobiologia, que é o estudo do tempo do clima do passado. Quanto a atmosfera da Terra no passado afetou as formas de vida e vice-versa. Então, por exemplo, no Mesozoico, a gente sabe que no Carbonífero tinha muito mais oxigênio do que tem atualmente. Então, pegava-se fogo muito mais fácil. Tinha 32% de oxigênio. Então, inclusive, as estruturas, os animais conseguiam ser muito maiores, os insetos eram muito maiores. A barata mesmo era desse tamanho. Tinha himenópteras gigantes, Maria Fedida desse tamanho, libélula desse tamanho,
porque eles não têm sistema de respiração, pode ser por difusão. E com muito mais oxigênio, você consegue ter oxigênio dentro do inseto, então você consegue ter insetos muito maiores no passado. Agora não consegue fazer isso, e o maior inseto que existe é um besouro desse tamanho na Amazônia, que já é grande, né? Nunca vi. Desse tamanho eu nunca vi, mas eu já vi desse tamanho, tem. Na biologia que tem mais ou menos de uns 20 centímetros aí, um besourão, empalhado. Bem, então, os seres vivos, então, a gente pode contar isso desde o passado muito remoto até um presente, um paleoclima que envolve o que o trabalho do professor Tessio lida, que é... esse é o tardígrado. Olha, parece um alienígena, né? Ele disse, achei que parece um ursinho. Um ursinho, bem, bondade da parte que ele achou que parece um ursinho. Mas esse é aquele que aguenta tudo. Então, houve, por exemplo, a parte humana, a climatologia histórica, também está envolvida a mudança do clima e os seres humanos. Então, boa parte da história foi moldada por mudanças climáticas. E o professor Tessio estuda o meio do Holoceno, que dá mais ou menos uns 4.000 AC, mais ou menos. Você é sua área de estudo? Agora não, né? Mas foi, né? Foi até a TCC, Então, é o meio do Holoceno, mais ou menos, né? Assim, até 20.000, tá? 20.000 para trás, né? Então, esse nosso atual Holoceno, que começou a 20.000 para cá, que é o olho, a gente chama de Antropoceno também, onde tem as mudanças climáticas assim que nos interessa, porque é o nosso período atual, que é esse último interglacial que nós estamos vivendo agora, que há 20.000 anos atrás era um período glacial, que tinha uma estrutura muito diferente da atual, e o clima muito mais frio que a atualidade. Então, mas mesmo durante o Holoceno tem muitas variações do clima. Então aqui o vestuário romano clássico, do século I a 3 AC, que era mais quente do que, quase tão quente quanto a atualidade, e você vê que os romanos usam sempre saiotinho, né? Então, se eu ficar assim, desse jeito assim, saiotinho, de botinha, né? Num lugar que a Itália, no norte da Itália, por exemplo, é frio. Você não consegue ficar com essa roupinha de linho e seda levinha assim, é meio friozinho, né? Então, eles usam uma roupa mais leve, aí quando você muda para o vestuário bizantino, por exemplo, no século já é mais pesado. E aí depois também o medieval volta a ficar mais levinho de novo. Na Idade Média é um mais leve. E depois aí você tem esse período aqui, que vai do 1400 até 1800, é o período mais frio, que acaba ficando com um vestuário mais pesado ainda. Que mostra a variação desses mínimo de Maunder, chama de pequena idade do gelo, esse período aqui. Então aqui era mais quente, dá uma esfriada no final do Império Romano Bizantino, depois esquentou na Idade Média, depois esfriou muito mais. Aqui é o período mais frio de todo o Antropoceno, de 8.000 para cá, esse aqui é o período mais frio que nós tivemos. E agora só esquenta do século XX em diante, esquentou bastante. Então, aí você tem a atualidade versus o século XVI. Olha o século XVI, só as mãos nem o pescoço se consegue via. Essa é a Rainha Elizabeth I. Então, o vestuário renascentista é um vestuário pesado pra caramba. As mulheres os homens tinham 5 a 6 camadas de roupa. Isso não é própria Itália romana antes, né? 5 a 6 camadas de roupa, era normal você ter um monte de roupa. Então, parecia uma amostra que era muito frio. Então, esse período foi um período muito frio. E não é só na Europa. A Europa também tem uma climatologia interessante, porque ela, de certa forma, ela é um marcador do planeta. Se está mais frio, ela está mais fria, se está mais quente, ela está mais quente. Então, por causa do corrente do Golfo, então ela é bastante afetada por essa mudança aí. E agora, a atualidade, as mulheres usam roupa bem mais leve. Vocês usam roupa bem mais leve agora, porque tá frio hoje, tá um dia friozinho, né? Mas as roupas atuais tendem a ser muito mais leves. Principalmente das mulheres, né? Isso é uma injustiça completa, né? Porque dos homens, padrão continua aquela porcaria de terno e gravata, que chama de fóssil vivo. Fóssil indumentário. Bem, aqui a gente entra na própria biometodologia propriamente dita, a parte física. Fale, alguém me pergunta? Que a gente lida tanto com os seres, todos os seres podem ser adaptados aqui.
Aplica-se ao ser humano, mas aplica também aos animais, também às plantas também. Agente de transferência de massa, calor nos seres vivos é bastante importante, que o transporte de calor pode ser dado dessa equação, transporte de massa nessa equação aqui, transporte de calor, é como nós trocamos calor com o ambiente. Então, a temperatura da nossa pele, TS, e a temperatura do ar, TA. Essa diferença aí que é importante. E a massa é dada pelo vapor de água, o gás carbônico, o oxigênio, por exemplo, são gases que nós trocamos com o ambiente. Nós suamos e o suor evapora, transforma-se em vapor para o ambiente. Então, você tem uma troca aí, uma transferência de massa aí entre você e o ambiente, que pode ser por... A condução, camada limite e convenção. A condução é dentro de uma camada limite. A gente, como o ar é um fluido, você está imerso você está imerso num fluido, né? Isso forma uma camadinha limite em torno do seu corpo, como todos os animais. Essa camadinha tem mais ou menos 1 a 2 milímetros. O pelo faz a camadinha ficar um pouquinho mais alta, e a roupa também faz a camadinha ficar um pouco mais alta. E o cabelo também faz ela ficar mais alto. Quanto mais pelo você tem, maior a camada. Se um animal tem bastante pelo, né, a camada limite fica bem mais afastada. Dentro da camada limite, os processos acontecem por condução ou difusão molecular, que é bem devagar, molécula por molécula. Então, quanto mais alto a camada limite, mais você preserva o seu calor, seu vapor, seu CO2 e menos entra oxigênio. Quando mais menor a camada limite, é ao contrário isso. E acima da camada limite acontece o processo de convecção, aí são grupos de moléculas que se saem assim, de você e vão para o ambiente em grande quantidade, que é um processo muito mais eficiente de troca de calor. Então, se você olhar alguém numa caverna que é relativamente seca, contra a luz, você parece que o cara está pegando fogo, é um monte de fumaça, assim, tudo que é lado. O que acontece? O vapor está saindo do corpo, está suando insensivelmente, que a gente fala, né? E aí está mudando de estado aquele vaporzinho, um monte de gotinhas de água estão se formando assim, em torno de você, você vê o processo convectivo direitinho em cima de você. Uma vez também eu vi um cara que esquiar é um esporte muito pesado, bastante intenso, né? Sua bastante. O cara chegou dentro do ambiente fechado, ele estava com calor, então ele abriu o zip e abriu a camisa. E lá, mesmo nesse lugar fechado, estava frio. O que aconteceu? Todo o suor dele evaporou, mudou de estado e condensou novamente no ar frio. Ele sumiu o rosto dele, parece que está pegando fogo. O rosto dele desapareceu embaixo de uma fumaça de gotículas muito pequenininhas que estavam cobrindo ele. Por quê? Porque mudou de estado novamente. É uma mudança de estado bastante intensa. Você conseguia visualizar isso de uma forma bastante... a convecção de uma forma bem assim, gritante. Então a camada limite ela é bastante importante. Ela é tão importante que ela preserva você de casos extremos. Alguém já viu alguém colocar a mão em cima do chumbo derretido? Isso acontece, você pode colocar. Você pode andar sobre brasas também. Não é misticismo, ou você não é... Se você andar rápido, você consegue andar sobre brasa. A camada limite vai te proteger. Mesmo no chumbo quente. Você pode botar lá a sua mão no chumbo quente e não acontece nada. Se estiver molhado, é melhor ainda. Que aí o calor vai se gastar para mudar a água de estado. Então você consegue fazer isso com uma tranquilidade. Ao mesmo, isso eu vi o professor fazer, enfiar o dedo no nitrogênio líquido, que é 180 abaixo de zero. Não acontece nada. A camada limite protege você. Então a camada limite, a ciclo do pinheiro, por exemplo, tem essa forma aqui. E ela não precisa perder folha no inverno, porque a camada limite ela só vai ficar turbulentazinho, ter convecção nessa ponta aqui. Ela vai preservar a ciclo todinha da mudança de temperatura. E com isso o pinheiro não precisa perder as folhas no inverno. Consegue aguentar 50 graus abaixo de zero sem ela congelar a folha, porque a folha tem essa forma de aciculada. Vê como isso aqui é útil, tá vendo? Aciculada aqui para proteger. Então isso é bastante importante. Isso aqui eu acho que o fluxo turbulento laminar, eu até vou fazer para vocês calcularem, mas vou deixar de lado aqui. Então a convecção laminar também você tem o fluxo sobre você. Ou você está correndo no ar parado, ou você tem um vento em cima de você, ou você está os dois juntos, né? Que isso é bastante importante nesses cálculos aqui, para ter uma ideia. Esses cálculos todos subsidiam a ideia de transferência de calor, que subsidia a ideia de conforto térmico.
E o conforto térmico tem aplicações, muitas que vocês vão ver para frente aqui. Então, aí você tem a troca de calor, a troca de vapor, a troca de calor e a troca de CO2, oxigênio, tudo aqui explicado como funciona aqui, que acho que não tem grandes importâncias relativas, e vou direto para essa parte aqui. Essa é a equação de balanço de energia, no caso, uma ovelhinha, né? Que todos os seres vivos têm. Então, faltou H aqui, na verdade. Está faltando um H, que é a troca de calor. Então, você tem tudo que é esse H aqui. Tudo que chega do Sol, direto ou indireto, em você. Então, aqui você pode examinar você numa praia. Tá? Eu falo para os meteorologistas que a praia é um lugar muito didático. Você aprende muita coisa na beira do mar. Acontece muita coisa ali. Você tem, então, a absorção, a incidência de solar direta, do próprio Sol mesmo, e a indireta. Aqui é onda curta, onda longa. E a perda de onda longa sua para o ambiente. Como você está acima de zero absoluto, você perde onda longa também. Você se esquenta e você perde onda longa para o ambiente. E essa direta do Sol, essa aqui pode ser do mar, das nuvens, da areia, que bate em você. E você tem absorvidades diferentes também. A absorvidade da sua pele, roupa, aí no caso a sunga ou maiô, e a absorvidade de onda longa. Como é que é a sua pele e a sua roupa absorvem esses dois aqui. No caso da ovelha, aqui então essa absorvidade é bastante grande, que tem tudo coberto de algodão, né? Algodão, de lã. Tem uma taxa metabólica do animal, que é, se você deitado no beira do mar, você está gastando energia nenhuma, né? Você está quase zerado ali, né? Bem assim, se estiver lendo, você gasta um pouquinho mais, mas se não estiver fazendo nada, né, dormindo, né? Então, o metabolismo é bem baixinho. Você tem a perda de calor latente, que é lambda E, que é esse aqui, que sai dos seus olhos, da sua pele, do seu nariz. No nosso caso aqui do ser humano é de todo o corpo. No caso da ovelha aqui é pouco, porque ela tem toda aquela cobertura lá que deixa pouco perder. Mas a gente perde bastante calor latente, mesmo transpiração insensível. Mesmo que você não estiver suando, você perde quase 1 litro de água numa situação dessa. Se você estiver suando, aí você perde muito mais. Então você está perdendo a onda longa e está te roubando calor, essa mudança de estado entre a sua pele e o ar. Aí você tem o Q, que é o calor estocado, que no caso é zero, porque está em estado estacionário, está fazendo porra nenhuma, né? A não ser que você vá no mar, né? E o G. Aí o G na praia é bastante importante, que é a perda por condução à superfície. Se você estiver em cima da areia diretamente, o G transfere calor para você pra caramba. Todo mundo que já andou descalço na areia já percebeu que a areia esquenta pra caramba, né? E aí você vai no mar, você há uma mudança total, você se molha inteiro, e aí tem a mudança de estado daquela água do mar que vai evaporar e vai te roubar calor. Aí você deita na praia normalmente, e normalmente você fica exposto ao sol para se secar. E o G, então, no nosso caso aqui, normalmente, praticamente todas o G é muito perto de zero, porque isso aqui é um péssimo condutor de calor. No caso, todo mundo aqui deve estar usando alguma coisa semelhante, que não transfere calor nenhum para o chão. Então você não recebe calor nenhum no chão e nem perde calor no chão, é isolante. Então o G, e as roupas, como você está sentado em alguma coisa também que não te rouba calor, né? Que essas cadeiras aqui são confortáveis, né? Então você não tem, o G, você pode assumir no caso do humano, em geral é zero. Mas numa praia não é zero. A esteira vai ficar quente e a areia é mais quente ainda. E se você ficar debaixo do guarda-sol, não adianta alguma coisa ficar debaixo do guarda-sol? Não, engano. Você olha assim, o sol através do guarda-sol, você consegue ver assim, o brilho solar. Então, aquele é um filtro muito porcaria. Então, não passar protetor debaixo do guarda-sol é um erro, você tem que passar. E nunca esqueça os pés para fora da barraca também, que já aconteceu e haja. Alguém já queimou o pé aqui? Já, né? Não? Ai, sorte sua, porque é horrível. Não tem nada pior. Então, haja com pressa de chá gelado para resolver o problema. Enfim, faz parte. Então, o H é a perda de calor por convecção, que é dada para essa aqui, que é a densidade do ar, calor específico do ar, pressão constante, temperatura da superfície da sua pele, temperatura do ar e a resistência que a camada limite dá e a resistência que as roupas vão dar.
E o lambda que é a onda longa tua, depende da temperatura, da superfície da sua pele, o constante de Boltzmann e a emissividade da sua pele. Então você vê que tem várias variáveis que são bem físicas e outras bem ligadas a nós mesmos. A nossa emissividade, nossa emissividade é muito perto de 1. O nosso albedo, aquele Azinho lá, que é o que reflete, depende da roupa. Se a roupa for branca, reflete quase tudo. Se a roupa for preta, ela absorve bastante. Então, roupa preta no dia de sol, roupa preta, tem muita gente que gosta de preto, né? Não é uma roupa adequada para os trópicos, no verão muito menos. Não é, porque absorve muito e esquenta muito. Eu fico mal pena dos leão de chácara, os caras vestidos de terno, gravata, preto, debaixo de sol, tomando conta. Aquilo lá é matar eles aos poucos, né? Porque é uma roupa totalmente inadequada. Devia ser como cafetão, tudo branco. Ou então bota shorts e camiseta e polo uma vez, uma bermuda bonitinha, polo, como os americanos são, na verdade, né? Não precisa ser essa coisa ridícula de gravata preta, camisa preta, terno preto, no baita do sol. Isso a gente tem até conta aqui para mostrar que isso dá uma sensação térmica de 50 graus com a até 30 graus. Se você ficar direto ao sol com uma roupa inteirinha preta. Não, é completamente fora do adequado. E isso é bastante importante. Tá, temos a termorregulação, que os pesotérmicos, os animais que têm sangue frio, aspas, né, antigos, né, não têm, e os homotérmicos têm. Embora tenha alguns pesotérmicos que hoje são TAC metabólicos, é um outro termo que se usa, né, mais atual, que que pode, por exemplo, lagartos pode ter esse TAC metabólico, ter um metabolismo mais rápido, ainda que não controle muito bem isso, a temperatura. Mas nós, as aves e os mamíferos, conseguem controlar a temperatura bem e mantém que a gente chama de termorregulação. Os vegetais, invertebrados inferiores, artrópodes, por exemplo, não têm essa termorregulação tão eficiente. Então, nós, aqui no reino animal atual, as aves e os mamíferos. Parece que os dinossauros também tinham termorregulação. Então, a termorregulação, então, quando você está bem perto de zero, chama-se homeostase. Tudo que está entrando e saindo, você mantém a homeostase. Na homeostase, você tem conforto térmico. Todas aquelas variáveis estão reguladas, que você está mantendo aquele valor lá, aquele balanço que eu mostrei anteriormente, perto de zero. No estado transiente, é quando você não está com o Qzinho igual a zero. Eu aqui não estou em estado transiente, estou gastando bastante energia aqui falando para vocês, então o meu Q não é zero. Eu estou produzindo energia que está fazendo a temperatura subir, isso tem que sair. Matematicamente falando, é bastante complicado fazer essas contas, né? Porque aí depende de variáveis que estão variando com o tempo, que é o caso da temperatura, o metabolismo, a troca de calor, a resistência à troca, tudo isso é muito difícil parametrizar e fazer continhas. Mas você tem uma maneira de contornar isso, mas é mais complicado explicar. De qualquer forma, a estação transiente depende da sua atividade física. Quanto mais atividade física você tem, maior essa estação transiente. Nós não conseguimos manter essa atividade por muito tempo. A gente cansa e descansa. Os animais também. Leão não faz porra nenhuma. Leoa. A leoa que caça de manhã e de final do dia, ela na hora da caça, ela gasta energia danada. Aí chega nas 10 da manhã, tá quente pra caramba, né? O que eu vou fazer? Vou para debaixo da árvore lá, dormir, tirar uma sonequinha, né? Aí de tarde, quem sabe, né? Ter uma oportunidade de caçar novamente, né? Então, elas caçam assim onde o sol não está a pino. E aí o estado transiente ele gasta uma temperatura mais baixa, que é o final da tarde e começo da manhã. Não faz o Q subir muito fora desse estado transiente. Então, correr, caçar, tudo isso é bastante importante para sair do estado transiente. Bem, os homeotérmicos, então, têm essa característica da temperatura ambiente está aqui e a taxa de calor está aqui. O estado a homeostase, a termorregulação, está nesta faixa aqui de temperatura. De A para cá é hipotermia. De E para cá é hipertermia. Aqui o CD é a zona de conforto, a zona de menor esforço termorregulador, que é o máximo conforto é aqui, entre C e D. De C para B, o metabolismo tem que aumentar, porque a temperatura está baixando, né, do ar, então o metabolismo aumenta, porque todas as trocas aumentam.
aumenta por condução, aumenta por convecção, aumenta não está longa porque está esfriando. Então você vai aumentando aqui, para compensar esse aumento aqui, você aumenta o metabolismo. E mantém a sua taxa de evaporação na mínima possível. Vai perdendo vapor? Vai, mas no mínimo possível. Quando a temperatura fica muito alta, então essa aqui abaixa, porque você não está trocando ar para o ambiente, né? O ambiente começa a te dar H, G e L. Não te dá G e L diminui, H diminui, o G que aumenta. E o metabolismo fica baixinho, para você controlar isso, não fica estável, fica o menor possível. E o calor latente, o suor começa a transpirar cada vez mais para compensar isso. Tá? Então o E se atinge a transpiração máxima e seu mínimo metabólico. No B, se atinge a taxa de transpiração mínima e seu máximo metabólico. O que acontece no A para o B, o E para o F? Quem é pior? Hipotermia ou hipertermia? Para os seres vivos em geral, não só para nós. Alguém falou aí? A hipertermia é pior. Interessante que a gente acha que o frio é pior, né? Não, a hipertermia é pior. Por quê? Sim, o cérebro de todos os homeotérmicos não tolera hipertermia. A hipotermia, ok. A hipertermia, não. A quantidade de oxigênio no cérebro é totalmente afetada. Então, inclusive, percebe que a cabeça é separada do corpo, e os animais mesmo, todos têm separação. As vacas, inclusive, têm um sistema contrafluxo para que a artéria a carótida passe pelo nariz, que tem um fluxo muito grande de ar, refrigere para chegar no cérebro. O camelo tem isso também. É como se a carótida, em vez de ir direto para o cérebro, ela faz uma curva que passa por aqui e aí vai para o cérebro, para refrigerar. Porque o cérebro, todos nós, tolera muito pouco hipertermia. Então, se a tua temperatura interna começa a subir, que acontece ali naquele caso, assim, extremado, porque está muito quente fora, você não consegue, descontrola totalmente, você não consegue mais controlar a temperatura. Então, se você não tem água suficiente para você evaporar e suar, ou ofegar, que é o caso do caso gado, por exemplo, babau, você morre rapidinho. Se a sua temperatura subir 3 graus acima do seu, quer dizer, 77, subir para 40, 41, a chance de morrer é enorme. Isso para todos os homeotérmicos. Você morre rapidinho. A tolerância é muito menor. Em termos climáticos, é mais ou menos óbvio. A temperatura da Terra média é 15 graus. Então, raramente a temperatura é muito alta. O planeta como um todo. Muito mais comum ser frio do que ser quente. Então, as estratégias de defesa do calor são menores que as estratégias de defesa do frio. Então, a hipotermia é letal? Ela é letal, mas ela é bem menos problemática. O cérebro tolera muito mais, pode ficar... Tem crianças que caem na água gelada, ficam 1 hora dentro da água gelada e não acontece nada. O Winchester, perfeito. Não aconteceu nada. Quer dizer, tem baita falta de oxigênio, mas com a temperatura muito baixa. Tem até um caso de uma criança que caiu no rio na França, estava um dia muito quente. Ela caiu no rio e o rio era de degelo. Então ela foi lá para o fundo e ela ficou numa temperatura muito baixa. E ficou assim, perto de 1 hora mesmo lá abaixo. Quando tiraram ela, achou que ia morrer. Mas ela tinha 2 vantagens. A água muito fria lá embaixo, que preservou ela inteirinha. Praticamente criogenou ela, não é como a novela da 7, mas manter ela friazinha. Tirou e estava quente em cima, então o aquecimento dela foi super rápido, esquentou rapidinho. Não aconteceu nada, zero. Óbvio que criança é mais maleável do que a gente, o adulto não é tão assim maleável, né? Mas tem muito mais chance, você pode sobreviver muito mais nesse estado do que nesse estado de cá. Então isso aqui, para todos os homeotérmicos são assim, não é somos nós, que a gente tolera muito mais hipertermia, muito mais letal do que a hipotermia. A sua temperatura pode cair 26 e você não morre. Porque 25, 24, 23, quer dizer, 10, 12 graus a sua temperatura interna e você não morre. Subir 3, 4, morreu. Então, como é diferente, né? Então, a tolerância aqui é muito maior. Tem uma série de... Como é que você sabe que você está com hipotermia? Quais são os sintomas aí? Hipotermia, primeira hipotermia. Alguém já encontrou, conheceu alguém hipotérmico, em estado de hipotermia? Você vai tremer até o B. A partir do B você não treme mais. Não, você fica parado, assim. Pergunta assim, você está bem? Tô.
Que dia é hoje? Não sei. Fica zuretado. Parece que fumou algumas. Não, você não acelera nada. Você acelera, treme, até aqui. Que é, até tremer, acelerar o coração. É metabolismo. Você está gastando energia para você compensar a queda de temperatura. Se você cai na água fria, você treme de vara verde, né? Porque o metabolismo está tentando compensar a queda de temperatura. Mas se tem um gasto energético, né? Você vai gastar até um X. Depois o seu fígado vai jogar um monte de glicose em você. Depois que barra de chocolate, sempre é bom nessas alturas. E aí, já acabou. Então, por exemplo, tem um caso de 3 alpinistas escalando Himalaia, ou Mantiqueira aqui. Ou os 3 estavam andando. Aí começaram a fazer pergunta pro terceiro. O terceiro não respondia direito, não respondia, parecia que estava de mau humor, ou respondia errado. Eles acharam esquisito. Quando veio o cara, estava andando ainda, estava hipotérmico. Já estava em primeira fase da hipotermia. Porque estava chovendo, estava muito perto de zero, chovendo, e o cara não estava se protegendo o suficiente, o trator começou a cair. Começou a cair, e o metabolismo não estava dando compensando, não conseguia compensar. Então o cara começou a não responder mais. Já tem várias assim. Nadadores em água fria também, o cara continua nadando. Mas mesmo que dia que hoje, o cara demora para entrar. Quando começar a demorar para entrar e começar a responder corretamente, alguma coisa errada tem. A primeira coisa que você vai é a sua consciência, assim, clara, raciocínio claro. Essa é a primeira coisa que vai. Fala. Tem uma fase que a pessoa começa a sentir calor, né? Quando você vamos chegar lá. Então, essa é a primeira fase de hipotermia. Nessa fase que esse rapaz estava, tem a sorte que pararam ele e tacaram chocolate quente nele, né? Ele conseguia deglutir ainda. Então, o chocolate quente é uma solução de tudo. Não pense, nunca olhe o chocolate como uma coisa ruim. Que é açúcar, é gordura, é tudo, tem tudo ali. É uma maravilha, é o top do top. E o cara conseguiu engolir, só aqueceu, porque está quente e açúcar e gordura. Então, tudo de bom. Então, funcionou. Mas se continuar a hipotermia, ele não deglute mais. Se não deglute mais, aí é hospital. E se continuasse, entrava nessa fase do calor. Chegando na fase do calor. Quando dá o calor, não há nem hospital que te cura mais. Morreu. Deu calor, morreu. Tem um caso, os russos que encontraram, 5 jovens russos, todos sem roupa, a menos 30. Eles chegaram a esse ponto de hipotermia tal, que acharam que estava quentíssimo, é um delírio, né? Tiraram tudo e morreram. Já estavam praticamente mortos. Né? Quando você chega nessa fase, morreu. Não tem mais recuperação. Então, se tiver naquela fase assim de coma, hipotérmica, né? Que você não faz nada, aí tudo bem. O hospital ainda te conserta. Agora, se chegou ao ponto de você tirar a roupa, deu calor, dá mal. Não recupera mais, não. Então, esse é o caso de hipotermia. A hipertermia, que ela é mais grave, principalmente ela pode causar por desidratação. A mais comum hipertermia se você estiver exposto, por exemplo, aqui no Brasil é difícil, porque a temperatura aqui não sobe tanto. Talvez palmas, né? Mas na Índia, por exemplo, que chega a 50 graus tranquilamente, às vezes úmido, então isso aí, até tem um indiano aqui, falou, se você, no auge do verão, se você sair sem beber, sem uma garrafa d'água, não saia. Quando vai andar, você andar só 500 metros. Não, com garrafa d'água. Você tem que acabar essa garrafa d'água até chegar no final lá. Porque você pode se desidratar nesse processo de andar 500 metros. Então você tem que beber água sempre, muita água, porque a chance de desidratar é muito grande. Tem o caso, assim, no calor seco, teve um americano, assim, inteligente, resolveu atravessar o Vale da Morte com 3 garrafinhas de água. 3 litros de água, na verdade, né? E ele acabou a água no meio do caminho, né? E a distância é mais ou menos tem uns 3 quilômetros. Não tem muito, é um vale só ali, um pedacinho do Vale da Morte, 3 quilômetros. Chegou no meio ali, ele ficou zonzo completamente, porque aí a desidratação é tão intensa que ele ficou zonzo, sentou e morreu, a 500 metros de distância da rodovia. Morreu ali, aí desidratou, encontraram ele 3 dias depois, pesando 30 quilos menos. Ele virou uma múmia em 3 dias, a perda de água completa, viu? Então ele pesava 75 quilos, encontraram ele com 45. O resto da água toda foi embora. Então, um deserto, 3 litros de água não dá, é pouco. Você tem que beber muito mais água do que isso. Então a água é um negócio assim importantíssimo e é um dos mais problemas. Primeiro, o número 1 da hipertermia. Depois você está quente. Esse calor precisa sair. Normalmente você sai. O calor precisa nosso sair. E todos os homeotérmicos, né? E se não sai, o ambiente está mais quente que você,
A única forma de controlar isso é você bebendo a água, né? Tendo a água e suando. O suor consegue te roubar calor. É a única forma de fazer. Outros animais é ofegar. O camelo é um caso excepcional. O camelo é um bicho assim fantástico, né? Ele não liga muito, não. Ele consegue controlar bastante a temperatura bem dele. E aí ele consegue beber água, ele consegue beber 40 litros ou 60 litros a 60 litros em 15 minutos. Então ele está desidratado, ele consegue beber isso. A gente pode beber isso? Ou equivalente ao nosso peso nisso? Não. Tem uma moça que tomou êxtase, que ela bebeu 14 litros de água numa noite. Ela morreu asfixiada. Porque se a gente tomar uma quantidade de água muito grande, a água mata. Arrebenta fica tão diluído o seu sangue que todas as células hemácias são arrebentadas e você morre asfixiado. Então a água demais mata. Não somos camelo. O camelo não tem problema. Mas no nosso caso, não dá. Então também hiperidratação é problemático. Bem, outras características dos homeotérmicos, né? Aqui, ó, o homem está aqui a hora do dia, é temperatura corporal. O homem está aqui. Aqui tem o coelho, o cachorro, o opossum, que é um animal bem primitivo, a coruja, o corvo e o pato. Perceba, a primeira característica que você vê aqui é que o homem é mais frio do que os outros grupos. Bem mais frio que o cachorro. Por exemplo, o cachorro pode chegar a 39 graus. Todo mundo que tem cachorro aqui, o gatinho já viu que o bicho é quente. O fato de ser quente tem uma característica interessante. Ele se desgasta mais rápido, ele morre mais rápido, vive menos. Porque ele é muito quente, o metabolismo muito alto, então todos os radicais livres, todo o processo termodinâmico assim, para ele é muito mais rápido, ele morre muito mais rápido que a gente. Ele é menor, como é menor que a gente, então ele tem que ser mais quente para manter a homeostase. Então quanto menor o animal, mais quente ele e menos ele vive. Como beija-flor e assim, hamsters, animais pequenininhos assim, então tem um metabolismo muito alto, então ele gasta muito, porque ele é muito pequenininho, o metabolismo manter lá, ele acaba se morrendo logo. Animais muito grandes já é o contrário. Então, aqui o homem é um pouco exceção. Se você olhar batimentos cardíacos que tem o hamster e um batimento cardíaco que tem a baleia, ambas batem cerca de 1 bilhão de vezes por vida. Mas no caso do hamster, bate 600 vezes por minuto. No caso da baleia, bate 20 vezes por minuto. Mas integrando ao longo da vida, dá mais ou menos a mesma coisa. O ser humano não. O ser humano bate 2 bilhões de vezes por vida. Nós temos o dobro de batimentos em relação a todos os outros animais. E por quê? É mais uma diferença entre nós e o resto. Você imagina, por que nós temos essa particularidade? A gente vive muito mais para o nosso tamanho. Alimentação. Acho que nunca vamos descobrir isso. A nossa alimentação é muito boa. Desde que nós começamos a cozinhar os alimentos, absorver a quantidade de alimentos, proteína, carnes fritas, verduras assadas e fritas, toda essa parte, a alimentação foi muito mais intensa, acabou fazendo a nossa vida se prolongar muito mais que nos outros animais. A gente está fazendo o mesmo com os cachorros e os gatos. Repararam, os cachorros e os gatos já estão acima desse padrão do resto dos animais. Eles vivem muito mais. Tem cachorro que vive quase 20 anos, tem gato que vive mais de 20 anos. E são animais muito pequenos. Um cavalo vive 20 anos, não um gato. O cavalo pesa 500 quilos, um gato pesa 2. Tem um gato mais gordo. Mas, então, essa é uma diferença. Então, de qualquer forma, o ser humano é relativamente frio, que é maior do que os demais aqui. Outra característica é as aves são muito mais quentes que os mamíferos. Então, as aves oscilam nessa faixa aqui, os mamíferos nessa faixa aqui. Então, as aves, em média, são mais quentes. As penas fazem elas ficarem muito mais quentes que nós. E isso faz com que elas vivam mais ou vivam menos? O que eu falei agora. Teoricamente, viver menos, porque elas são mais quentes. Mas as aves têm um truque bioquímico que faz elas viver muito mais do que elas deveriam. Então, um dia a gente pega os genes das aves e nos enfia na gente. No futuro vai acontecer isso. Ninguém vai sair voando aí, não. Pode pegar o metabolismo das aves, que um papagaio, que é desse tamanhinho, vive 70 anos. O que é absurdo, do ponto de vista do mamífero. Isso não acontece. Ele é mais quente e vive mais. Duas características contrárias. Então, ele tem uma forma metabólica que os radicais livres são mais facilmente limpos
do que acontece com os mamíferos. Então, elas conseguem viver muito mais do que nós, proporcionalmente ao tamanho e à temperatura, que é a mais alta, que vai ser o contrário. A outra característica interessante aqui é o opossum, né? E a coruja. Por que esses dois são mais frios aqui? Ninguém descobriu. Chuta. E o opossum também. Então, mas mata pela coruja, né? Então, se pegar um guarda, esses guarda noturno, também vai ter igual ao opossum, a temperatura dele. Ele vai ficar igual ao opossum. Vai viver, a temperatura dele é mais baixa durante o dia porque está dormindo. Então, o nosso pico é às 18 horas, quando acontece a febre também, né? Então, na verdade, aqui é um pouco mais baixo. 37 não é meio febril, né? Acima de 37 é febril, até 37,8 que eu saio do febre, né? Mas é um pouquinho mais baixo aqui. De qualquer forma, de manhãzinha em geral, nosso pico de temperatura mais baixa aí, que até alguns casos abaixo de 36. Deixa eu ver aqui. Então, os apêndices também, orelhas, braços, patas, tudo isso, acaba variando bastante a temperatura em relação ao resto. Aí, dando um foco na biometeorologia humana em particular, né, que a gente já falei aqui, a diferença entre o ser humano e os animais. Tem outras diferenças também, que é até um pouco em relação ao gênero, né? Comparando com o gênero e o comportamento, né? Tem umas características interessantes. Os nossos parentes mais próximos, os macacos, né? Tem dois grupos de macaco, os bononos e os chimpanzés, que são os que estão mais próximos de nós. Alguém ouviu falar dos bononos já? Nenhum de vocês ouviu falar do bonono? Já? Tá, bononos então são macacos que eles são de tamanho muito próximo de nós, tem uma série de características muito próximas de nós. Só que o chimpanzé é o macaco agressivo. E o bonono é o de paz e amor. Tudo assim, bondade, tudo resolve no sexo. Macho brigou, resolve no sexo. Fêmea no sexo, macho, fêmea na fêmea. Sempre sexo, resolve tudo no sexo. Então é um macaco muito mais assim, light, down, hippie, que eu sei até. É bondoso mesmo. Se você prender um bonono, dois bononos, esse bonono aqui recebe comida. Esse aqui, se esse aqui receber comida, ele leva choque. O outro leva choque. Então, se eu recebo comida, o meu vizinho vai levar choque. E fico sem comer, para o outro não receber choque. Teve macaco que ficou 17 dias sem comer para o outro não receber choque. Quem de vocês ficou 17 dias sem comer para não receber choque? Muito pouca gente aqui, né? Acho que ninguém, eu diria, né? É altruísta. É altruísta, muito mais altruísta do que nós, né? Inclusive com altruísmo com outras formas de vida, não é barato. Eles pegam, tem uma macaca que pegou uma ave, tentou ajudar a ave a voar, tomou conta da ave, a ave não conseguia voar, uma coisa assim, bondoso mesmo, né? A nossa concepção. E o chimpanzé é o agressivo. E nós somos o quê? O bipolar, né? Porque a gente idealiza o bondoso, né? Mas se comporta como o outro, né? Aquele lá de pau, pedra, porque os bononos, os chimpanzés, é a torcida do Corinthians e do Palmeiras. Sinto muito aí quem é corintiano e palmeirense. É a torcida do Corinthians e Palmeiras, brigando, igualzinho, não tem diferença. Joga pau no outro, joga pedra no outro, briga, pode até matar um grupo ou outro. Você acha que animal não mata um animal? Só nós? Não, o chimpanzé mata. Porque é grupo diferente tem que morrer. Não compartilha da minha tribo, né? Minha tribo, pronto, tem que morrer. Então, tem esses comportamentos interessantes entre nós, então não sabemos qual deles que é. E outra característica interessante é que ambos são onívoros, como nós. Ninguém é vegetariano. Todos os nossos ancestrais primos vegetarianos desapareceram. Porque como eu falei, a gente aprendeu a cozinhar carne e verduras. Então, esse aporte alimentar proteico e vegetais, que tem um monte de minerais, etc., ajudou bastante a gente a desenvolver e sermos como nós somos agora. Todos os que só comiam vegetal, babau. História de vegetal, só comer. Então, faz 20 milhões de anos que todos os ancestrais humanos e desses chimpanzés são... aliás, devia ser Pan sapiens, e não Homo sapiens.
Porque são tão próximos de nós que ou eles adotam o nosso gênero, ou nós, eles são homo também, ou nós adotamos o pan, porque é próximo demais. É que nosso antropocentrismo é tão grande que a gente não pretende botar o mesmo gênero para nós e para os macacos, né? Mas a proximidade é grande demais. Para não nas espécies a gente mantém o mesmo gênero. Por exemplo, o do canis, uma hiena ou um cachorro tem o mesmo gênero. Mas nós não, porque a gente não somos melhores que os chimpanzés. Coisa alguma, não somos nada. Então, tem a outra característica de gênero, também que falar de gênero, né, que eu falei, que é interessante, que o tamanho do macho em relação à fêmea diz se o macaco ele é monogâmico ou poligâmico. Então, quando os dois têm o mesmo tamanho, orangotango, ele é monogâmico. Quando o macho é muito maior que a fêmea, como no caso do gorila, ele é poligâmico. E nós? O macho é um pouquinho maior que a fêmea. Fica aquela borderline, que pode ser mono ou poli. Então, ficou assim, a coisa assim meio duvidosa, assim, nós somos realmente monogâmicos ou poligâmicos. Aí, como assim, é difícil fazer a comparação, né? Pegar um monte de aves, né, que são monogâmicas, né, assim, aves de uma comunidade grande, e ver qual é a taxa de adulterismo das aves. A taxa de adulterismo das fêmeas e dos machos é igual dos americanos. 30%. 30% pula a cerca dos dois sexos e dos humanos também. Então, a taxa de monogamia nossa é 70%. Então, essa é a taxa que é comum, necessária. Então, você tem uma chance em 3 de ser cornudo. Para você, então, o tamanho, para vestimentas é importante, a suor é importante, e o conforto é importante, além dessas características que eu falei, mentais aí. E para você calcular um ser humano, aqui é a área, você vê a sua área, você pega o seu peso em quilos, a sua altura em metros, eleva esses dois valores e você tem a tua área, que dá mais ou menos 2 metros quadrados. Tá ok? Essa é a taxa, é mais ou menos a média pessoas pequenininhas tem 1,7, 1,6, 1,5 metros quadrados, e os caras grandão, tem tudo, tem 2,5 ou mais aí. Se for daquele, como é que chama aquele cara? O cara tem 2,25 metros e pesa 180 quilos. Esse dá uns quase 3 metros quadrados, mas em geral não é o padrão nosso, né? Aliás, isso é interessante, que quanto maior ou menor você sai da gaussiana, a chance de você viver diminui. E é uma gaussiana. Então, se você é muito pequenininho ou muito grandão, você vive menos. Então, parece que o grandão vive mais? Não. Você tem um padrão. Nós temos um padrão que é mais ou menos o peso e a altura de 1,75 m, 1,70 m, 1,80 m do homem, da mulher 1,60 m, 1,70 m, que é o padrão mais assim próximo, e um peso que é do BMI abaixo lá daqueles valores normais de 30. Não pode ser extremo também. Não pode ser um modelo com BMI de 17, que também cai na água fria, não tem gordura nenhuma e babau. Bem, para você fazer aquelas contas todas, tem a taxa metabólica, naquela calculação grande lá, a taxa metabólica é o que é importante, né? Então, só que a taxa metabólica é dada sempre em watt por metro quadrado e não em quilocaloria por hora, que realmente a gente usa na biologia essa linguagem. Mas a física usa aqui, então a gente usa isso aqui. Dormindo, você gasta 50 watts por metro quadrado. Vocês estão um pouquinho acima, presta atenção em mim aí, um pouquinho acima das 50 watts por metro quadrado. Assistindo a novela das 9, você gasta 60 watts por metro quadrado. Se a novela das 9 for muito burra, tem 2 neurônios o suficiente para você prestar atenção, então você gasta 60 watts por metro quadrado, está de bom tamanho. De pé na fila, gasta 90. Olha, tá vendo? Pegar fila não é tão ruim assim. Dirigir é 95. Se tivesse aquele trânsito fenomenal que você tem que aprender e a sua paciência vai esgotando, então você gasta até 100 watts por metro quadrado, você gasta energia, quase uma academia ali, numa hora de trânsito. Trabalho leve, professor primária, 120 watts. Não sei quem fez isto. Isso realmente não sei quem fez isso. Alguém já deu aula para esse pivete, e quem já deu aula sabe que isso não gasta 120 watts por metro quadrado, nem a pau. Deve ser crianças inglesas, bem comportadinhas, assim, silêncio, japonesinhas, aquela coisa maravilha. Não, eu já dei aula, né? Nossa Senhora, Deus me livre de guarde.
É um horror. 120 metros quadrados, uma pinóia. Andando, 150 watts por metro quadrado, serrando madeira, com atividade importante, né? 300 watts por metro quadrado. Essa atividade aqui é importante para os americanos. Os americanos, quando vieram para o Novo Mundo, eles tinham que serrar madeira, porque é frio pra caramba, né? Muito mais frio que a Inglaterra, por causa da corrente do Golfo. Então, eles tinham que serrar aquele monte de madeira. As mulheres tinham que pegar aquele monte de roupa para esquentar aquelas roupas no fogo, para ferver as roupas, para lavar, porque não podia lavar na água fria do rio. Então, não, atividade braçal pesada, né? Aí, o que eles comiam de manhã? Ovos, bacon, salsicha, linguiça, diabo a 4. 300 milhões de calorias. Para você aguentar. Ou aquela pancake. Alguém já comeu aquela pancake com syrup? Já comeu? Leve, não sei o quê, né? Leve, nossa, assim. Um pouco de manteiga em cima. Não, um pouco de manteiga, aquela calda doce, aí junto com os ovos, né? Aí você come aquilo, você fica até aqui, né? Tem que serrar a madeira para você conseguir recuperar, zerar novamente isso. Como eles não fazem isso, mas os americanos padrão, assim, 100, 200, 300 quilos, é normal. Então, porque serrar madeira gasta um bocado. Nadar gasta bastante, mas essa aqui, lê do engano, hein? Você achar que nadar emagrece, porque gasta bastante. Porque nadar dá uma fome do cão, que nada, e depois se servir azulejo com sal e vinagre, você come. Então, não serve para você emagrecer. Trabalho pesado, 350 quilos, e subir uma escada, ó, esse é bastante, e escalar, quem escala aqui, ó, é o top do top do top. Isso equivale a você fugir de uma chita. 600 watts por metro quadrado. Bastante energia. Então, digamos, uma chita com ornitase antílope também gasta 600 watts por metro quadrado. Não, óbvio que você consegue manter isso por muito tempo. Você consegue manter um certo X. Tem maluco que mantém isso alto por muito tempo? Tem. Não 600, mas os 300, sim. Aqui, ultramaratonista. Já ouvi falar do ultramaratonista. O cara vai lá e corre. Fica correndo quilômetros e mais quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros. Uma coisa completamente doida. E gasta. Só que o sistema é todo em parafuso, né? Completamente. Você mantém radicais livres vão lá para o cambal e você se degrada muito mais. A chance de você morrer no curto prazo, assim, muito mais cedo, é muito maior. Então, não sei se vale a pena fazer isso. Para você saber em termos de quilocaloria, você multiplica por 1,7 se você tiver 2 metros quadrados. Pega esses valores aqui, aí você tem os valores normais aqui, e é uma pessoa de 80 quilos, então tem atividade que requer mais ou menos, um homem, né? 3.200 quilocalorias, a mulher mais ou menos 80% disso, o metabolismo feminino é 0,8 do masculino, né? Bem, isso aqui dá um monte de comentários aqui, né? O esportista vai de 6.000 a 12.000 quilocalorias dia. O Phelps gasta 12.000 quilocalorias dia. Ou seja, por que ele gasta tanto? Porque ele nada bastante, nada rápido. E aí o que tem que comer aí tem que comer realmente ovos, bacon e linguiça, e tudo aquilo assim, verdinho, nem pensar, nada. Porque você come de noite, assim, 3 bacons, mais 2 linguiças e uns 5 ovos fritos. Isso que come para aguentar nadar depois. Então, assim, verdinho, isso é uma facezinha, talvez, bem pequenininha, assim. Dá uns 12.000 calorias por dia. Então, mas isso aqui é um extremo, né? O caso normal, nós aqui de uma atividade mais próxima, no normal é 3.000 para o homem, 2.500 para a mulher, esse é o padrão. Sendo que, já ouviu falar de alimentação hipocalórica? Que você come menos, metade do que deveria. Então, o homem come 1.500 calorias e a mulher 1.000 quilocalorias dia. Pode viver assim? Pode, né? Tem gosto para tudo. Você pode. Se você tomar um monte de suplementos para suprir tudo que não está comendo direito, né? Porque você vai ter carência de tudo, né? Tudo. Mas já tem carência. Ficar tomando pílula, mais pílula para recuperar essas carências todas. Só que todas as gorduras, esta aqui da palma da mão, da sola do pé, do bumbum, vão embora. Porque manter o metabolismo mais acelerado, manter o metabolismo ativo, então a sua termorregulação fica toda desbalanceada. Então você esfria muito. Esquenta, você esquenta muito. Não consegue controlar direito. E todas as gorduras dói. Então escrever dói, andar dói, sentar dói.
Sexo nem pensar, porque duas coisas, o raciocínio matemático diminui e a libido vai para o baleléu, com essa baixa caloria, assim, intake de caloria muito baixo. Então você tem a sua carótida está muito mais jovem, você vai viver 150 anos, sem sexo, sem comida boa, sem nada, tudo doendo, você senta, dói, anda, dói. É opção sua, você quer viver assim? Assim, monastério, vai para o monastério, se tranca no monastério e vai dormir num catre mesmo, né? A gente faz diferença de colchão não ter colchão. E resolve, né? Porque tudo bem, você vai viver 150 anos. Então não sei se vale a pena. Os médicos não recomendam de nenhum isso, porque ratinhos que foram feitos, ratinho com alimentação hipocalórica contra o ratinho com alimentação normal, o ratinho com hipocalórica viveu muito mais. Mas o que é semelhante no ratinho em relação a gente, nossa vida? O ratinho está com temperatura controlada, umidade controlada, alimentação todo o tempo todo e não tem estresse para nada. Nenhum estresse térmico, nenhum estresse psicológico, nada. Então, se você se enfiar numa gaiola, tudo controlado, não tem problema, né? E a chance de pegar a doença também aumenta assim tremendamente. Você pega um sarampo, por exemplo, que é uma doença que altamente... Você tem que ter gordura para queimar, literalmente mesmo, porque a temperatura é muito alta. E aí não tem gordura, vai fazer o quê? Queimar o quê? Queimar você, seu cérebro, para produzir calor? Não dá. Então, pegar uma doença, babau. Você está no extremo do índice corporal e no extremo desses casos alimentares extremados, você fica muito magro, a termorregulação sua é uma beleléu. Então, água fria, ar frio, mudança do tempo, pode te matar, nesses casos mais extremos. Teve um caso aqui que aconteceu com o Diniz é todo atlético, né? O herdeiro, todo fortão lá. E a namorada era uma modelo. Eles caíram na água aqui no sul, litoral sul de São Paulo ou de Santa Catarina, não sei. Não sul aqui. A água estava 15 graus. Eles conseguiram nadar até o litoral, porque ele tem uma massa muscular grande e conseguiu nadar. Mas chegou lá com o campo hipotérmico, completamente hipotermia. Ela morreu, não aguentou. Ela tinha um BMI de 17, não tinha gordura nenhuma para queimar e não tinha pouca musculatura. Então ela simplesmente morreu de hipotermia. Você pode ver como isso é importante, né? Então, essa é outra característica aqui. É sobre a forma de alimentação da gente, né? Quem é vegetariano ou ovo-lacto aqui? Quem é vegano? Tem ninguém, legal. Os ovo-lacto, tudo bem. Não tem proteína animal, ok. Os veganos, as chances de sair disso é muito maior, porque a chance de você desregular é muito maior. Então já tem vários veganos, aluno vegano, né? Eu já falei, isso é um problema. Mais que a professora Rosemary que vai dar aula para vocês, né? Não liga não, porque a seleção natural fará o processo. É mais drástica, mas é que demora a seleção natural para fazer o processo. Porque tem outro problema, a engenharia ambiental aí. Se todo mundo virar vegano, o que acontece? Você derruba todas as florestas do mundo para comer, para virar soja. Porque 1/3 da alimentação humana vem do mar, que é proteína animal. Você para de comer isso, tem que comer alguma coisa. E você destruiu um pasto que tem capão, tem aves, tem árvores, não tem agrotóxico e não tem água. Nosso é extensivo, né? A gente não bota, você bota braquiária lá e mantém uma série de estrutura vegetal próxima, porque as aves são importantes para comer insetos que ataquem o pasto, tudo. Não põe nada de agrotóxico, não põe água. E o pasto vai lá e come, o gado vai lá e come. Aí você troca isso por soja, transgênica. Trocentos milhões de inseticidas, água para dedéu e derruba a floresta para fazer isso, matando um monte de seres vivos para botar soja para você comer soja, porque eu não como animal. É um negócio problemático. Se você pensar assim, de todos virarem veganos, vai ser um desastre. Vai ter que derrubar todas as florestas do planeta inteiro, sobrar uma floresta em pé para sustentar a humanidade. Os 7 bilhões. Não tem condições disso. Espero que uma hora essa moda passe, porque na hora que até eles morrerem vai demorar. Então, o negócio é um problema. Simplesmente não falaram isso que é um problema, mas é um problema, que vai estar crescendo muito. E aí, então, o vegano também tem problema de regulação, porque tem carência de B12. B12, os ovo-lácteos têm um pouco de carência de B12, para vigiar vocês.
Mas os veganos têm muito carência de B12. Quase todos os veganos têm carência de B12. E a B12 é uma das que mantém até uma regulação legal, funcionando direitinho. E você não ter um sistema regulado dá uma série de problemas. Bem, a sobrevivência em ambientes frios, essa aqui tem uma diferença, que eu não sei se eu vou mostrar aqui, agora estou lembrando que eu não sei se eu mostro aqui. Bem, eu vou falar, se aparecer aqui, então eu falo assim, a diferença é de gênero. Por que as mulheres têm metabolismo mais baixo e são mais sensíveis à variação de temperatura do que os homens? Alguém me sugere? Hein? Alguém sugere por que essa diferença? Não, mas sim, nós temos pelo, pela mesma razão que eu vou dar agora. Durante dos 20 milhões de anos de existência dos nossos antepassados, né, uns 6 para frente, há uma divisão do trabalho. As mulheres eram coletoras de vegetais e os homens eram caçadores. Essa divisão de trabalho fez essa diferença metabólica. Então, a mulher não teve que andar muitas distâncias muito grandes e nem ficar exposta ao clima, ao tempo, tempo, muito tempo. Então, o homem teve. Então, o pelo do homem, o metabolismo mais alto, a força muscular, tudo mais alto é para caçar. E com isso, ele é mais exposto à variação da temperatura. E com isso, o metabolismo dele tem que ser mais bem regulado para aguentar essa variação maior. A mulher fica mais protegida nas cavernas ou nas casas, na região próxima ali. Então a mulher não tem essa variação, essa tolerância tão grande à variação de temperatura, não tem pelo, tem mais gordura corporal e o metabolismo mais baixo. Com o metabolismo mais baixo, vocês vivem um bocado mais que a gente, né? Vocês têm, além de ter menos doença, vocês preferem ter um metabolismo mais alto ou viver mais? Melhor. É melhor viver mais, melhor, né? A gente paga um preço por ser masculino, homens. Os homens têm... É um pequeno probleminha. A gente tem mais força, tem mais metabolismo, tem a variação de temperatura maior, mas pagamos um preço por isso. Que a gente vive menos. 7 anos menos que vocês. Centenária, você vai ver, acho que umas 10 mulheres para cada homem, mais ou menos, a diferença. É uma diferença bastante grande. Então, o homem é mais frágil do que a mulher nesse ponto, né? Porque é por causa da caça e coleta, né? E a caça e a coleta tem umas outras diferenças interessantes também. Vocês enxergam mais cores que nós, homens. Tem uma habilidade de enxergar mais cores. Isso eu tenho a professora Rose, que vai dar aula para vocês. Ela sempre anda por aqui. Olha a fruta lá em cima. Fica olhando, olha, meu Deus, onde está a fruta que ela está olhando? Ali. Olha, eu não consigo nada. Ela pede o colega meu, Raul, que é alto, pega lá. Ele fala, não estou vendo nada. Não enxergamos. A número de bastonetes e cones que vocês têm é maior do que o nosso. Porque vocês têm que identificar melhor as cores do que nós. E o homem tem azul, branco, vermelho, rosa e acabou. Rosa é uma só. Vocês têm trocentas mil rosas diferentes. Então, nunca discuta cor com mulher. Você entra na casa, manda ela pintar, decide, a cor vai ter. Você só compra pinta. O resto ela faz tudo. Porque nunca discuta. Bem, se der, eu acho que eu mostro alguma coisa aqui. Bem, sobrevivência em ambiente frio. Então, aqui tem uma forma de equação aqui, com a resistência que a roupa vai dar aqui, o metabolismo vai dar aqui, e como se tolerar um ambiente frio. Então, não vou entrar em detalhes dos valores matemáticos, mas você tem como calcular esse, sobreviver, e que dá essas relações aqui. Então, a taxa metabólica, que se lembra, correndo, andando, dormindo, e a temperatura de equilíbrio. Então, dormindo, a temperatura de equilíbrio nossa é 28 graus. Então, um quarto que está a 28 graus, durma nu. Porque não dá. Acima de 28 graus é muito quente. Não dá nem solzinho, né? É o detestável. Para mim, dormir tem que puxar o lençolzinho. Esse negócio de dormir sem lençolzinho não está com nada. Eu acho horrível. Aí para dar uma quebrada, põe o ventilador em cima e cobre com o lençol. Resolve o problema. Mas o ventilador ajuda para ajudar. Mas à medida que vai a taxa aumentando, olha, o equilíbrio seu, quando você estiver correndo, 0 grau. A temperatura de equilíbrio daquele balanço de energia, então correr, pouca roupa. Pode estar o frio que for do cão, pouca roupa. Não corra com muita roupa.
corra com pouca roupa, porque a resistência tem que ser baixa para você ficar fora do equilíbrio. E se você botar uma roupa pesada, que aumenta aquela resistência, né? Ó, como a temperatura despenca, na verdade. E aqui também, você vai de pé, andando e correndo. Como aqui a resistência das roupas e a temperatura de equilíbrio. Então, de pé, a temperatura de equilíbrio é perto de 20 graus, com você com pouca roupa. À medida que você vai botando mais roupa, você vai aqui nu e aqui com muita roupa. Vai ficando tem que estar mais frio para você correr. Então, como qualquer roupinha atrapalha. Então, essa é a vantagem. Então, correr você tem que botar pouca roupa. E para dormir, então, essa é uma coisa importante. Para dormir no frio, agora está frio, né? Então todo mundo dorme, a ideia é você colocar muita roupa e se enfiar debaixo da coberta, né? Todo mundo aquele pijamão, né? Aquele pijamão gostoso de de casa, né? Muita roupa. É errado. Para entrar debaixo da coberta, pouca roupa. Sem meia, shorts, camiseta, assim, você sabe, pouca roupa. Porque o calor tem que esquentar a lençol e embaixo. Se você põe muita roupa, ela cria uma resistência à troca de calor. Aí você vai a meia, aí de repente sai assim, aí você toca a canela naquele lençol gelado, aí você tem que botar a meia por baixo do lençol, assim, né? Prender, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fazer assim, né? Já tem muita gente que já fez assim, né? Assim. Então, isso aqui não. Quem riu que já fez uma vez na vida isso já? Não. Então, sem meia, sem nada. Porque o calor, mesmo o pé que fica gelado, se tiver muito gelado, um copinho de vinho ajuda. Mas para você esquentar. Para você esquentar todo o ambiente ali dentro. Senão você cria uma resistência à troca de calor e o lençol continua gelado. Não esquenta. Porque você não esquentou ele. Você tem que esquentar ele. Tá? Óbvio que na hora de sair pro banheiro, né? Você pode dar uma de ameba. Ela sai com o cobertor tudo junto, né? Vai assim, pseudópodos até o banheiro e volta em pseudópodos com a cama junto. Mas, de maneira geral, esse é o correto, tá? Então, esse é o frio. Então, mas mesmo em lugares muito frios, tem interessante aqui que como os seres humanos, então, eu não vou falar tudo, né? Que tem uma quantidade enorme de informações aqui que pode ser dada em ambientes frios. Como tolerar? Os esquimós, que não são esquimós, são inuits, na verdade, também cria um microclima dentro do iglu, que o gelo é um mau condutor de calor, né? E ele dá para criar um microclima até confortável dentro do iglu, com uma fogueira no centro, um buraquinho lá, né? E eles conseguem com isso não ficar com pouca roupa, mesmo num lugar bastante gelado. E outros seres interessantes, né? Que os seres humanos, os australianos, os aborígenes australianos, que para os australianos eles eram fauna até a década de 60. Eles, os koalas, canguru, é tudo fauna. Aí viraram gente. Agora subiram a categoria de fauna para gente. Então, os atuais australianos consideram os aborígenes gente. Mas eles têm umas características interessantes, particulares do clima australiano. A Austrália tem um clima horrível. Pior clima do planeta. Tanto que o eucalipto que veio de lá adora, não aqui, né? Adora tudo que é lugar, né? Porque ele acha até, ai, que confortável que tá aqui. Então cresce para doidão, né? Tem eucalipto em tudo que é parte do planeta. Tem na Europa, tem na América do Norte, América do Sul, todo lugar tem, porque ele acha tudo maravilha. O koala se deu bem nisso, né? Porque o koala só come eucalipto, né? Então tá feliz da vida. Porque o clima australiano é muito irregular. Chove, chove, de repente não chove nada. Aí onda de calor assim, 45 graus. Aí tem onda de frio, pra caramba. Então é um clima horrível e não tem como se proteger daquela desgraça no deserto. Você não tem como se esquentar. Então, a gente, se entrar num deserto australiano, primeira noite de -5, que o dia é 47, -5 você treme e não dorme nada. Segunda noite você treme e não dorme nada. 3 noites sem dormir, babau você, vai chamar o padre, que você morre. Ninguém fica sem dormir. Se você tremer várias noites seguidas, você entra em parafuso e vai para beleléu. Não pode. Eles, então, os que eram assim, que tremiam de frio e não dormiam, morreram. Então, o que acontece com os aborígenes australianos? Eles não têm como proteger, porque não tem nada para se proteger. Eles deitam lá, o sangue deixa de ir para as pernas e para os braços. Como se fosse uma hibernação regional.
No sangue não vai. E só fica sangue cabeça e tronco. Ele hiberna, semi-hiberna quando dorme. A temperatura dele vai para 32, 34, que para nós é hipotermia. Sem tiritar, sem bater o queixo, sem nada. Dorme tranquilamente, o sangue não vai, fica gelado, as pernas, os braços completamente, sem acontecer nada. Quando de dia volta, começa a esquentar, o sangue volta para essas partes e eles acordam simplesmente assim. E eles, a gente, quando tem uma vasoconstricção muito intensa, alguém já passou muito frio aqui, quando o sangue volta para os pés, parece que tem um monte de agulha assim, enfiado, né? Porque o sangue vai retornando, né? Vai machucando o pé. Dói pra cacete. Aconteceu comigo numa ocasião dessas. Aliás, eu peguei um carro da Flórida para ir para os Apalaches. Apalaches a menos 15. A Flórida estava quente e o carro não tinha aquecimento. Então o carro foi esfriando. Quando congelou a água dentro do carro, viu que o negócio estava ferrado, né? Aí chegou no hotel, né? Primeira coisa, a banheira água quente. Vou tomar um banho quente, né? Botei aquele pé meu gelado dentro aí a água quente veio. Nossa, parecia que estava enfiando um monte de agulha no pé. Porque o sangue começou a retornar para o pé, porque estava quente, né? Mas ele sentia frio ainda. Mas a sensação do sangue voltando dói muito. E neles acontece nada. Os Bushmen do Kalahari, os Lapões e os índios aqui, tem isso, mas num estado muito menor do que os aborígenes. Eles são muito mais resistentes. É a pergunta que é interessante. Os nossos índios aqui sempre usaram tanguinha. Século XVI, eles usavam tanguinha. Eu perguntei para um antropólogo, escuta, São Paulo é gelado para usar tanguinha. O que eles fazem? Eles usavam sempre essa porcariazinha, um tapa-sexo, com temperatura dessa cidade, que no século XVI era muito mais fria do que agora, inclusive. Como é que aguentavam? É que tanto os índios, todo dentro do extremo da Patagônia até agora, eles fazem um truque. Ele pega a gordura do animal e passa no corpo. Ele mata um animal gorduroso, como o javali, por exemplo, e no caso foca, no caso da Terra do Fogo, e passam no corpo todo aquilo. A gordura animal aumenta a camada limite pra caramba, protege você do frio. Devia feder horrores, né? Mas protege você do frio. É a solução que os índios dão. E consegue resolver. Deixa eu ver, são quase 4 horas. Vamos fazer um intervalo? E aí eu volto com ambientes quentes aí. Assim também, porque deu quase 2 horas, né? E aí o nível de tensão de vocês cai também.